Deixa eu te fazer uma pergunta bem desconfortável. Quantas vezes você já chamou de fracasso pessoal uma dificuldade que na verdade era maior que você? Pensa nisso. Porque tem gente vivendo situações realmente complexas, tentando sustentar decisões difíceis, relações difíceis, momentos difíceis. E ainda por cima se acusando de incompetência. A dificuldade, de modo geral, já machuca. Mas sentir-se culpado o tempo todo faz a pessoa se ferir 2 vezes. E no vídeo anterior dessa série, eu falei sobre um tipo de cansaço que quase ninguém comenta e quase ninguém reconhece. Não é um cansaço de esforço, é um cansaço que vem de querer sustentar tudo, de continuar tentando, mesmo quando por dentro você já se sente esgotado. E muitas vezes é exatamente depois desse cansaço extremo que nasce uma pergunta silenciosa: será que o problema sou eu? Hoje eu quero conversar com você sobre esse momento. O momento em que a dificuldade da vida deixa de ser apenas uma situação difícil e começa a virar culpa pessoal. Agora, difícil é quando a dificuldade vira acusação. E no começo a pessoa pensa assim: isso está difícil. Mas depois de um tempo essa frase muda e ela começa a se mostrar da seguinte forma: eu devia ter percebido isso antes. Eu deveria ter feito diferente. Eu estraguei tudo. Você percebe como o cenário muda? A dificuldade deixa de ser de uma situação da vida real e vira um julgamento sobre quem é a pessoa. Vou te dar um exemplo simples para que você possa entender do que eu tô falando. Uma pessoa, ela passa meses tentando ajudar alguém da família. Imagine a cena. Ela conversa, orienta, tenta resolver. Mas a situação, ela continua difícil. E não porque faltou esforço dela ajudar. E como a situação não se resolve, nasce um pensamento cruel nessa situação. Será que eu fui suficiente? E não, o problema não é você que tentou ajudar. Talvez a situação que você quis ajudar fosse maior do que qualquer esforço que você empreendesse nessa situação. Entenda, limite não é falha, mas sentir culpa por não ter conseguido algo que está acima do que você pode resolver, transforma limite em defeito. Mas pior do que pensar que o seu limite é um defeito é ter a comparação silenciosa. Existe algo que alimenta muito esse processo e eu preciso contar para você. Comparação. A pessoa, ela olha para outras famílias, para outras histórias, para outras decisões e pensa: com eles tudo parece funcionar, só comigo que dá tudo errado, só comigo que não funciona. Mas tem uma distorção aí que você não percebe. Nós olhamos a vida do outro por fora e sentimos a nossa por dentro. Pensa comigo, você é mãe e olha as outras mães numa reunião de pais e percebe que parece que tá tudo bem com os filhos dela, mas o seu filho tem dificuldade. E aí no seu íntimo você fala: puxa, por que o filho de todo mundo não tem dificuldade e só o meu tem? Você tá vendo a parte visível das histórias. A mesma coisa que acontece no Instagram, em outras redes sociais. Mas você não sabe as conversas que acontecem dentro de casa, as discussões que surgem por dificuldades que essas famílias têm. E aí você constrói a ideia de que você falhou. Então, na verdade, o que você faz olhando para a vida dos outros, seja de modo presencial ou seja por meio das redes sociais, é só enxergando a vitrine, mas o bastidor você não enxerga. E aí você olha o bastidor da sua vida, que tem as dificuldades que você não consegue superar, e compara com a vitrine dos outros, onde parece que tudo funciona. E aqui eu preciso te falar uma coisa muito importante. É injusto você se condenar hoje por não ter agido no passado com a consciência que só nasceu agora. Muita gente olha para trás e diz: era óbvio, eu deveria ter percebido, mas naquela época não era óbvio. Agora é óbvio, porque você olha para trás com os olhos que você construiu no agora. É óbvio agora, depois da consequência, depois da experiência, depois da informação que você não tinha naquela época. Imagina que uma pessoa aceita um trabalho
porque ela tinha, naquele momento, a ideia de que seria a melhor escolha. Mas meses depois, essa pessoa ela se frustra. Por quê? Porque o que ela esperava não aconteceu, porque o tempo que ela achava que teria de melhora de vida não teve, porque o ambiente não era aquele que ela esperava. E aí ela conclui que fez tudo errado, que foi burra por ter escolhido o que escolheu. Mas ela não decidiu com a informação que ela tem hoje. Ela tinha decidido aceitar aquele emprego com as informações que ela tinha naquele momento. Entenda, é muito injusto com você mesma se condenar hoje por não ter decidido com a lucidez que você tem hoje o que você decidiu no passado. E estar nesse lugar e pensar dessa forma é muito perigoso, porque existe uma diferença muito grande entre você dizer eu vivi uma situação difícil e dizer eu sou incapaz. E a culpa faz exatamente isso. Ela transforma as suas experiências em identidade e você acaba acreditando que você não é capaz, que você é incompetente, que nada dá certo para você, que você não tem sorte na vida. Muitas vezes é na falha que a gente aprende a fazer futuramente as melhores escolhas, tomar as melhores decisões. Entenda uma coisa, a culpa gosta de transformar qualquer processo em sentença. E o pior dessa história toda, ter pessoas que acreditam que a melhor forma de aliviar esta culpa é fugir da responsabilidade. Mas não é. Responsabilidade fala sim para você. Hoje eu consigo viver melhor. A culpa te fala eu destruo tudo. Responsabilidade abre caminho. Culpa prende a pessoa no passado. E diante de tudo isso, a única pergunta que você não pode fazer é de quem é a culpa? Talvez a pergunta mais justa e mais acolhedora com você mesmo seja o que era humanamente possível eu enxergar naquele momento? E essa pergunta ela muda tudo. Ela tira você do seu tribunal interno e devolve para a condição de ser humano. Um ser humano que decide com a informação incompleta. Ser humano que tenta acertar. Ser humano que às vezes consegue. Você não é culpado por não saber ontem aquilo que você aprendeu ou descobriu hoje. Lembra? No vídeo anterior, nós conversamos sobre cansaço. Um cansaço de ter que sustentar tudo. E hoje nós falamos de algo que nasce desse tipo de cansaço, a culpa. Mas ainda existe um momento mais delicado que eu preciso te contar. É quando a pessoa percebe que não tem todas as respostas e que mesmo assim ela precisa continuar sem mapa, sem garantia, sem final claro. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo vídeo. Porque às vezes a vida entra numa fase em que não existe solução imediata. Existe apenas uma travessia. E sustentar o meio do caminho também é uma forma de cuidado. Esse conteúdo, ele tem um caráter informativo. Caso você sinta necessidade de apoio para pensar essas decisões, o meu contato está na descrição desse vídeo. Até o próximo!